O que vimos e ouvimos, a força do testemunho. Você pode repetir comigo? O que vimos, a força. Te convido a abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 3, versículo 1 a 10. Atos capítulo 3, versículo 1 a 10. Palavra do Senhor para a nossa vida. É sempre importante, meus irmãos, estarmos com a Bíblia nas nossas mãos, porque nós podemos conferir, ler, perceber, estar sempre de olho na palavra do Senhor, amém? Mas antes de lermos, vamos orar? Senhor, nós agradecemos o privilégio de estarmos diante de Ti, agradecemos o privilégio de estarmos em comunidade, como igreja, para Te adorar. Mas nesse momento imploramos, Senhor, fale conosco em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir somente a voz do Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que os nossos olhares estejam nos lugares corretos e que a palavra do Senhor venha plantar sementes e frutos no nosso coração em nome de Jesus. Assim nós oramos e clamamos pelo seu santo nome. Em Cristo Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, você pode repetir comigo essa frase? Implorava que ele dessem uma esmola. Mais uma vez, implorava que ele dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, vamos ler juntos essa frase? Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem algum amigo que te manda meme? Ou você é esse amigo? Fala a verdade. Às vezes você fala assim, não, ninguém me manda, mas eu sou aquele que manda para todo mundo. Tem gente que é especialista em meme, faz filtro, se organiza, manda. Eu tenho um amigo, não vou falar nomes, mas ele, assim, sempre está compartilhando os mais atuais comigo. E a conversa é isso, ele me manda meme. Nós temos pessoas que nós compartilhamos algumas coisas, e hoje em dia é um motivo para a gente sorrir. Você pega algum vídeo ali e você fala, gente, esse vídeo é muito engraçado. Eu admito que vídeos com gatos, eu sorrio demais. Não me mande, brincadeira. Vários memes, a gente olha ali, a gente acha engraçado uma imagem, uma ideia, uma percepção, um vídeo, e a gente manda para outra pessoa. Hoje em dia está muito mais rápido a velocidade para a gente compartilhar alguma coisa para sorrir. Mas há algum tempo atrás, há não tanto tempo assim, as pessoas iam ao cinema ou à locadora para alugar um filme de comédia. Você acredita nisso? Elas saíam da sua casa, entravam no carro, iam até a locadora. Meu Deus, quanto tempo isso aconteceu, hein? E aí procuravam filmes de comédia para ali chegarem em casa e sorrirem um pouco, brincarem um pouco, se divertirem um pouco. Até que algumas pessoas procuravam seus prediletos. Eu não sei se você ouviu falar de Jim Carrey.
Alguém já viu algum filme de Jim Carrey aqui? Pode levantar, meus irmãos. Quais filmes vocês já viram? Pode falar, meus irmãos. Oi? O Mentiroso? Começamos bem. Oi? Oi? O Máscara? O Todo-Poderoso? Calma, gente, calma. Quantos e quantos filmes nós vimos com o Jim Carrey e rimos demais com ele, com a sua capacidade, sua técnica, a sua face, a sua forma de falar, a sua forma de olhar, a sua forma de se conectar. Jim Carrey ganhou muito dinheiro, muita fama, foi visto em vários lugares, e quantas risadas ele já não tirou de muitas pessoas. Não era a época ainda do meme, mas tinha os filmes, e ele trabalhava muito bem. Mas aí, Jim Carrey, anos após a sua fama, foi um dia dar uma palestra em uma universidade, e ele disse a seguinte frase: gostaria que todo mundo ficasse rico e famoso para perceber que isso não é a resposta. Alguns podem estar pensando assim: eu aceito o desafio, pastor. Se quiser, está tudo bem. Mas o que ele está querendo dizer é que ele ficou com muito dinheiro. Ele ficou muito conhecido, mundialmente falando. Quantas pessoas respeitam ele pelo seu trabalho, pela sua capacidade, como já falamos aqui. Mas ainda faltava algo. Ainda tinha alguma necessidade. Ainda tinha uma lacuna não preenchida. E quantos atores, atrizes, pessoas milionárias, bilionárias, conhecidas pelas suas áreas e capacidades técnicas, cumpriram algo fantástico, ganharam um Oscar, ou ganharam o prêmio mais alto e no final falaram: eu pensei que ia mexer, ia mudar algo dentro de mim, mas não foi isso. Não aconteceu assim. Existem várias necessidades no mundo, diferentes. Algumas são muito claras para a gente. Quando tem alguém em situação de rua, pedindo alguma coisa, nós conseguimos listar com muita facilidade a necessidade daquela pessoa, ou as necessidades daquela pessoa. Tantas necessidades. Mas às vezes podemos olhar alguém de terno, muito bem vestido, com uma casa excelente, e temos dificuldade de listar as suas necessidades. Existe a necessidade, sim, do pão. Existe a necessidade do pagar alguma conta, resolver um problema financeiro. Mas também existe a necessidade da alma, do ser, do coração. Jim Carrey, ator e comediante, teve muita coisa, mas ainda sentia que faltava alguma coisa. Falta alguma coisa no seu coração? Você sente alguma necessidade no seu coração? Quando você olha para a sua vida, há algo que falta? Gostaria de olhar os versículos 1 e 2 para que lêssemos juntos mais uma vez. Vamos ler? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Aqui nós temos duas histórias diferentes. 3 homens, e eles vão se encontrar. Pedro e João, você já ouviu várias vezes. Aliás, na narrativa bíblica, nós percebemos várias histórias deles. Antes deles conhecerem Jesus, eles já trabalhavam juntos na pesca, na pescaria. E pós conhecer Jesus, eles ainda fizeram muitas coisas juntos. E eles estão aqui. Jesus já está, subiu aos céus, está com o Pai, e eles ficaram com a missão de pregar o Evangelho, de cuidar, de amar, de curar, de ensinar, de cuidar da igreja do Senhor Jesus. E temos aqui Pedro e João, estavam indo ao templo, 3 horas da tarde, para o quê, meus irmãos? Para o quê? Orar. Jesus já veio, e eles sabem que eles têm o Espírito Santo. Conscientes disso, tem uma coisa muito importante para nós. Eles poderiam orar em qualquer lugar, mas eles ainda continuaram com certas práticas, e ir ao templo era uma dessas práticas. Eles tinham muitas coisas importantes para fazer, várias coisas importantes, mas eles sabiam de uma coisa: nós precisamos orar. Subiam ao templo. Em volta do templo, muitas coisas acontecem. Várias pessoas, era um horário específico, outras pessoas estavam indo orar também.
fazer alguns sacrifícios, movimento. É dia, muita coisa acontece. E algumas pessoas que têm dificuldades financeiras, e aqui temos um homem que não tinha condições alguma, ele era levado e colocado no lugar diariamente, porque ele sabia que muita gente ia passar ali. Mendigava, esperava algo, talvez comer algo, receber algum dinheiro para conseguir o sustento daquele dia. E ele estava ali, esperando talvez migalhas. Ele sabia que muitas pessoas passavam, e era fato, elas passavam. Mas aí, Pedro e João estão indo para o templo orar. Pedro e João não deixam de falar com seu Deus, não deixam de buscar o seu Deus, não deixam de ver o seu Deus, de ouvir o seu Deus. Eles querem continuar, mesmo sabendo a missão que eles têm. Não tem como, meus irmãos, entrar na missão de Deus, pregar o evangelho, se envolver com cuidado de pessoas sem oração. Aliás, não dá para viver a vida sem oração, sem buscar a Deus, a face do nosso Senhor, e eles sabem disso. Mas tem um homem que não sabe, cheio de necessidades, cheio de vontade, mas ali, essa era a vida dele, limitado, excluído, à margem, fora. Acostumou a estar fora, acostumou a lidar com o que sobra. Ele é coxo de nascença, ou seja, ele nunca andou na vida, ele não sabe qual é a sensação, então ele sempre teve necessidades, sempre precisou de algo, claramente. Nós também aprendemos, contexto posteriormente, que ele tem mais de 40 anos vivendo aquela vida, vivendo de esmola. Mas em Atos capítulo 3, versículo 3 e 4, que nós vamos ler juntos, vai aparecer a tela agora, diz assim: vendo ele a Pedro, que iam entrar no templo, que diz, meus irmãos, implorava que lhe dessem. Pedro, fitando, juntamente com João, lhe disse: olha para nós. É muito interessante que esse texto aqui, algo conecta e se desconecta, e é o vendo. Então o cenário é o seguinte: ele está lá, observando quem está passando, e aí ele vê Pedro e João, eles estão vindo, e agora é a hora de pedir, e ele implora por uma esmola, ele olha para eles, mas alguma coisa acontece nesse meio tempo, alguma coisa acontece que muda esse olhar, porque Pedro chega diante dele, fitando, ele diz o quê? Olha para nós. O olhar dele se perdeu, e se tem alguém que sabe que é perder o olhar num momento maravilhoso, é Pedro. Quando olhava para o Pai, o Filho, diante dele, Jesus Cristo, o Senhor, e do nada ele começa a prestar atenção nas águas, e ele começa a afundar. Quantos de nós não perdemos esse olhar? Pedro sabe o que é olhar e perder o olhar. Esse homem olha, pede, mas o olhar agora dele vai para outro lugar. A gente não sabe para onde, se ele olhou para baixo, se ele olhou para o lado, mas ele deixou de olhar para Pedro e João. Mas Pedro disse: olha para nós. Ele não tem consciência quem Pedro e João é, mas Pedro sabe do que o Evangelho de Jesus pode fazer. Ele sabe que aquela necessidade que aquele homem tinha, só Jesus Cristo, o Senhor, poderia salvá-lo, resgatá-lo e suprir aquela necessidade. Pedro olha para ele de verdade. Meus irmãos, algumas coisas têm tomado a nossa atenção nesses dias. Muitas coisas tomam a tela do nosso celular, ficam atentas diante de nós e nós atentas diante delas. E elas nos fisgam, nos pegam. E quando nós vamos ver, já estamos ali. E podemos estar muito tempo no YouTube, no celular. Alguns já viram o Shopee, eu sei que já viram. E elas nos pegam. E a nossa atenção naquilo que era importante, o nosso olhar naquilo que era importante, de repente se perdeu. De repente foi para outro lugar. E às vezes nós levamos a vida assim, acostumados a olhar
para um lugar onde que as pessoas colocam diante de nós. É isso que você precisa ver, é aqui que você precisa estar com a sua atenção, é aqui que você precisa olhar. Não, fica só 1 hora aqui, mas 2, 3, qual é o problema? Fique aqui, olhe para cá, e aí a gente vai ficando, e o nosso olhar sai do que importa, e às vezes vai indo para aquilo que não importa, e naturalmente nós vamos ficando ali. Não quero dizer que não podemos ter entretenimento, mexer no celular, não é sobre isso, meus irmãos, mas sabe quando a gente pede o olhar naquilo que é importante? Sabe quando a gente olha para aquele lugar que nós não deveríamos e ficamos horas e horas e horas ali? O que tem acontecido conosco? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o foco do seu olhar? Qual é o foco do seu olhar hoje? Para onde você mais está olhando? O que mais está pegando a sua atenção? O que você mais está percebendo ou deixando de perceber? E às vezes a gente estava olhando para um lugar que é importante, certo, correto, mas de repente alguma coisa aconteceu. De repente eu olhei para outro lugar. De repente eu me acostumei a não olhar mais para aquele lugar que tanto importa. Mas Pedro disse para ele, o que, meus irmãos? Olha para nós. Para onde você está olhando hoje? O que você mais tem pedido nas suas orações? O que você mais tem ficado com o tempo em tela? Ainda há tempo para nós olharmos para aqueles que estão necessitados. E já entendemos aqui que necessidade ela pode ser em relação financeira, tudo bem, é claro, mas também pode ter alguém no meu trabalho, ao lado da minha mesa, que só queria ouvir falar de Jesus uma vez só, dizer que tem uma saída, que tem uma porta, que há algo além daqui, que a vida não é só dor, lamentação, dificuldade, problema familiar, que há alguém que me enxerga e que me vê lá dos céus, o nosso Deus, o nosso Senhor. Meu irmão e minha irmã, anuncie o Evangelho de Jesus em nome de Jesus, porque tem muita gente aí fora que precisa, mas para isso a gente precisa olhar para as pessoas, porque senão naturalmente vamos estar olhando para outro lugar. Mas quando nós olhamos e percebemos, vemos uma vida ali, alguém ali, sem características, sem falar qual é o time, onde nasceu, se tem dinheiro ou não, mas olhar e falar assim: você conhece Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, aquele que veio para me salvar e para te salvar? Não? Então senta aí, vamos tomar um café para quem é do café, porque eu tenho uma história para te contar, mas para isso a gente precisa ver. Meus irmãos, eu queria afirmar algo com vocês, e uma frase vai aparecer aqui na nossa tela. Vamos afirmar juntos? Aqueles que foram impactados pelo Evangelho de Jesus, além de olharem para o Senhor, olharão para aqueles que necessitam. Vamos mais uma vez? Agora com força. Aqueles que foram impactados pelo Evangelho de Jesus, além de olharem para o Senhor, olharão para aqueles que necessitam. Pedro e João poderiam dizer assim: meu amigo, está difícil hoje, você tem Pix? Não, eu tenho que orar, não dá tempo, me perdoa, me desculpa, você é muito legal, gostei de você, mas na volta passa aqui. Mas eles param. Queridos, eu sei que nós moramos numa cidade bem segura, tranquila, calma. Eu sei que o nosso povo se acostumou a se desviar, a aprender, a estar atento, e a gente tem que estar mesmo, está tudo bem. Mas às vezes é bom olhar. Às vezes é bom olhar. Às vezes é bom perceber. Porque necessidades, elas são várias. Mas para aqueles que estão com a alma faminta, só Jesus Cristo pode saciar. E você conhece esse Evangelho, pregue a palavra de Deus. Amém? Agora, versículos 5 a 8, diz assim, vamos ler todos juntos? Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro,
mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-lhe pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Pedro está dizendo assim: você tem necessidade, mas eu também não estou aquela coisa também não. Ou seja, eu não tenho prata, nem ouro, e não é exagero, meus irmãos, eles não tinham condições. Os apóstolos estavam vivendo para missões no sentido de falar do evangelho de Jesus, pregar a palavra do Senhor, cuidar da igreja, amar a igreja. Não tinha poupança, era o que o Senhor mandava. E Pedro está falando uma realidade. A gente não tem, eu não tenho prata, nem ouro, e é fato, não tinha. Mas o que eu tenho, eu posso te dar. E aqui, meus irmãos, por mais que ele fale eu tenho, o foco não é sobre Pedro, mas é quem usa Pedro. E quem usa Pedro e usou Pedro foi o nosso Deus. E é muito importante o em nome de Jesus, não é no meu nome, não é no nome de João, não é no nome dos outros apóstolos, mas é no nome de Jesus. Nesse nome, esse nome tem poder, e nesse nome coxos podem andar, cegos podem ver, surdos podem ouvir, por causa de Jesus Cristo nosso Senhor. Anuncie o nome de Jesus, porque Ele transforma casas, famílias, histórias, países, becos e vielas. Jesus Cristo nosso Senhor. E Pedro sabe disso. E Pedro fala: o que eu tenho, eu lhe dou. Eu posso te dar. Mas não é que está com Pedro, não sobre a mão de Pedro, mas atravessa Pedro, através do Espírito Santo, através de Deus. E ele levanta, e ele salta, meus irmãos. 3 coisas acontecem para esse homem neste dia. 3 coisas importantíssimas, porque foram uma primeira vez para cada uma dessas coisas. E é a primeira vez que ele andou. 40 anos, mais de 40 anos, não sabia o que era a sensação, não sabia o que era firmar os pés, nunca soube o que é brincar correndo com os amigos, nunca soube falar, ó, vai rápido lá, mas sempre preso ali, vendo e ouvindo coisas acontecerem, com as suas limitações. Ele está ali, vivendo a sua vida, e para ele, esse talvez seja o fim. Não vou poder trabalhar, eu vou ficar aqui, essa é a forma de eu ganhar meu dinheiro. Mas é a primeira vez que ele andou, e é muito lindo, porque ele salta, e ele faz o que? Ele louva a Deus, e depois ele entra no templo assim. Talvez ele tenha quebrado alguma regra lá, mas está tudo bem, não tem problema não. Mas ele entrou muito feliz, é a primeira vez na vida dele que ele andou. Só aí já o marcaria, só aí já seria um dia maravilhoso, mas também é a primeira vez que ele entrou no templo, é a primeira vez que ele entrou no templo. E como nós sabemos disso? Porque em Levítico, capítulo 21, versículo 18, diz assim: pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como um cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado. O que significa? Levítico é muito importante, é um livro muito importante. Alguns dizem que ele é o triângulo das bermudas da leitura da Bíblia. Você começa Gênesis, Êxodo, maravilha. Quando tu chega em Levítico, você fala, Deus, é muita coisa aqui, muita regra. Posso voltar no final? Depois do Apocalipse eu passo aqui de novo. Levítico é um livro importante. Por quê? Porque quando nós vamos olhar posteriormente na Bíblia o que poderia ou não poderia, as festas, a roupa que eles deveriam usar e tantas outras coisas e detalhes pelos quais nós já sabemos, ele passa a ser no livro de Levítico. E aqui tem algo muito importante, porque no livro de Levítico, neste texto que nós acabamos de ler, existia uma lei que homens mutilados, coxos, cegos não poderiam entrar, não poderiam partilhar daquele momento,
não poderiam estar ali. Eu lembro que, há muito tempo, quando eu fiz Instituto Bíblico, é como se fosse um seminário. E eu tive aulas com professores maravilhosos na Hungria, maravilhosos, professores fantásticos, dos homens que mais conheceram a Bíblia, assim, do que eu conheço. Homens que conhecem muito a palavra de Deus. E uma vez, eu, com minhas dúvidas sobre Levítico, eu fui a um professor. Sabe aquele professor com aquele histórico fantástico? Já estudou em tudo que é lugar, já foi em tudo que é lugar, já voou para tudo que é lugar. E tinha professores lá sensacionais. Eu lembro de um professor americano que ele se converteu aos 18 anos, e até aos 50, mais ou menos, ele lia a Bíblia uma vez por mês. Eu falei assim, ih, rapaz, muita gente lá conhecia muito a palavra de Deus, e eu aproveitava para conhecer ainda mais a palavra de Deus e aprender com aquelas pessoas. E aí eu fui até um professor fantástico, conhecedor da palavra de Deus, e fui com minhas dúvidas, achando que ele ia responder assim, tintim por tintim, nota de rodapé. E eu falei assim, então, é que eu estou lendo Levítico agora, e eu estou com dúvida, por que Deus falou isso aqui, a pomba, coitada da pomba. E aí você vai, e Senhor, por que desse jeito, por que com essa roupa? E eu perguntei para ele vários detalhes, por que Deus fez assim em Levítico, por que ele orientou dessa forma, por que ele decidiu dessa forma, por que a lei desta maneira. E eu sei que ele poderia me dar 1000 respostas, mas aquele dia ele quis me dar uma lição. E ele falou a frase mais frustrante para um aluno. Ele olhou para mim e disse assim, Luan, porque Deus quis. Obrigado. Peguei minha Bíblia, Deus abençoe, e fui embora. Eu não sei explicar especificamente por que algumas dessas leis, mas eu sei de uma coisa, que homens com essas limitações não poderiam entrar no templo. Mas eu e você também não poderíamos entrar no reino celestial de Deus por causa dos nossos pecados. Mas aí veio Jesus Cristo, nosso Senhor, se sacrificou por nós. E meus irmãos, agora a gente não pode entrar só num templo, a gente pode entrar na eternidade. Esse é o evangelho pelo qual nós cremos. Esse é o evangelho pelo qual nós pregamos. É nisso que acreditamos. Primeira vez que ele entrou no templo. E tem outra primeira vez, pois é a primeira vez que ele foi incluído na comunidade de adoração. Pedro e João não são agora mais Pedro e João. Pedro, João e aquele que não é mais coxo, que anda, e ele louva quem? Diz o texto bíblico. Quem que ele louva? Ele louva a Deus, ele entra junto. E ele faz parte da comunidade da fé. Meus irmãos, olha para o seu lado. Graças a Jesus, nós também podemos fazer parte da comunidade da fé. Histórias diferentes, endereços diferentes, jeitos diferentes, mas estamos aqui para adorar o nosso Senhor. Esse é o impacto do Evangelho, o impacto da palavra, o impacto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas tem algo muito importante para a gente entender e aprender. Deus pode fazer tudo, absolutamente tudo novo. Você pode repetir comigo? Deus pode fazer tudo, absolutamente tudo novo. Era só mais um dia. Mais um dia foi só mais um dia para você, até Jesus entrar na sua história, não é verdade? Até você ir naquele acampamento, até alguém falar assim, você já ouviu falar de Jesus? Alguém te dá uma carona, o seu pai e sua mãe em casa falarem de Jesus para você, era só mais um dia. E aí tudo se fez novo. Era só mais um dia para ele, mas agora tudo mudou. Não foi Pedro, nem João, nem os religiosos em volta, mas foi Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Talvez você possa olhar para alguma parte da sua vida e falar assim, isso aqui não tem mais jeito. Tem mais de 40 anos. Não tem como resolver. Não tem como consertar. Pastor, eu já fiz de tudo para o meu casamento. De tudo pelo relacionamento com meus filhos, com meus pais. Eu já fiz de tudo para me consertar,
para lutar contra os meus vícios, eu já fiz de tudo. Eu sei, talvez você já tenha feito de tudo, mas Deus pode todas as coisas. Está na hora de entregar para Ele, de deixar nas mãos dEle e de crer que Ele pode fazer. E olha, Ele faz. Ele pode fazer tudo, absolutamente tudo novo. Você crê? Versículo 9 e 10 diz assim: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser Ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Sabe aquela pessoa que é bem conhecida na cidade? Você pensou em alguém? Eu sei que você pensou em alguém. Naquela área específica ali que você já viu várias vezes. E você fala assim, essa pessoa está sempre aqui. Antigamente, nas filas dos bancos, do dia 1 a 15, alguns lembram disso? Ficavam algumas pessoas específicas em alguns lugares. E elas se tornavam quase que faziam parte do cenário da cidade. Compunham o cenário daquele local. E a gente se acostumava com elas ali. Então as pessoas sabiam quem era esse homem. E eles viram ele andando, saltando. E falam, não, peraí, eu sei quem ele é. Eu vejo ele todo dia. Eu vi os pés dele. Eu vi a sua dificuldade, a sua necessidade. Eu sei quem ele é. Quem que fez isso? Quem pode fazer isso? Quem tem poder para fazer isso? E meus irmãos, começa um alvoroço. E as pessoas querem saber, querem ver. E ali nasce uma grande oportunidade da pregação do Evangelho. E dando um spoiler aqui, isso vai acontecer. O povo vai ouvir e Pedro vai pregar mais uma vez. E quem fez esse milagre? O nosso Deus. Eles não passaram ali por acaso. Não foi acaso. Eles passaram na hora certa, no momento certo. E aquele homem foi transformado. Não há necessidade humana pela qual Deus não possa suprir. Aliás, Ele pode fazer tudo, absolutamente tudo novo. Nós vamos orar colocando a nossa vida diante de Deus, colocando a nossa história diante de Deus, colocando a nossa família diante de Deus. Mas talvez seja um momento de você falar assim, eu já ouvi do Evangelho, eu conheço o Evangelho, e tem algo queimando aqui dentro do meu coração, e eu sei que eu preciso testemunhar, eu sei que eu preciso anunciar, e os efeitos do anunciar esse Evangelho, eles podem ir para vários lugares pelos quais nós não sabemos, meus irmãos. Mas se você está com esse fogo dentro de você, pregue o Evangelho, não deixe de pregar o Evangelho, pregue o Evangelho do Senhor Jesus. Talvez alguém aqui fale assim, eu não estou com, não estou com tanto desejo assim, admitindo, eu estou até meio morno, eu leio a Bíblia, mas não é com tanto coração assim, com todo o meu coração, eu oro, mas não é com tanto propósito, com tanta verdade, eu estou meio lá, meio cá. Está na hora de você colocar isso diante de Deus também, porque Deus, meus irmãos, atenção, Deus não quer a gente de qualquer jeito, não quer a gente meio mais ou menos, mas Ele quer a gente fervendo diante da presença dEle, orando, buscando, desejando, dia após dia, e naturalmente a gente fala, a gente prega. Mas talvez você que esteja aqui ou em casa, agora nesse momento, não conhece Jesus, talvez não esteja com o coração queimando, ou meio morno, talvez você não saiba nem muito sobre essa história e sobre Jesus, mas eu quero te dizer uma coisa, quando Jesus entra na sua vida, Ele muda tudo, absolutamente tudo, e aquela ferida aberta, Ele trata, Ele cura, Ele sara, e Ele te pega pela mão direita, te restaura a vida mais uma vez, e para aqueles que viam tudo em preto e branco, agora enxergam a vida com cor e sabor. Só Jesus pode fazer isso. Meus irmãos,
nós vamos orar e colocar a nossa vida diante de Deus. Enquanto estivermos cantando, louvando ao Senhor, vem aqui à frente. É uma oportunidade, um privilégio que nós temos para orar como igreja, como comunidade cristã. Venha com sua família, venha com sua esposa, venha orar por você, pela sua casa, pelos seus irmãos, pelos que estão aqui, aqueles que você gostaria que estivessem aqui. Venha, saia do seu lugar, vamos orar, vamos buscar o nosso Deus. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Senhor, quando o Senhor entrou na nossa vida, um novo dia nós recebemos, louvado seja o Senhor. Aquele dia tão escuro, tão difícil, tão doloroso, e talvez alguns irmãos estão assim agora nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, venha com a tua mão sobre nós, venha com a tua mão sobre nós e nos sare daquilo que nós não conseguimos, Senhor. Tem tantas lutas e dificuldades sendo colocadas diante do Senhor agora, Pai. Guarda cada coração em nome de Jesus. Para aqueles que estão na luta na família, Senhor, que venha ter paz em nome de Jesus. Nos casamentos, nos lares. Senhor, para aqueles que estão com necessidades, tantas necessidades. Necessidades talvez financeiras, mas talvez necessidades da alma. A fome no Espírito, Senhor, venha saciar com o Senhor, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que os nossos olhos estejam atentos ao que importa, e somente ao que importa, e somente ao que importa na Tua Palavra e pela Tua Palavra, e olhando os nossos irmãos que necessitam de nós e aqueles que ainda não são os nossos irmãos. Nos dê amor, Pai, em nome de Jesus. E venhamos estender as nossas mãos e também saber segurar nas mãos estendidas diante de nós, porque às vezes nós estamos caídos, às vezes nós estamos precisando, e muitos estão pedindo ao Senhor agora porque precisam, Deus, precisam da Tua mão, da Tua cura, precisam da Tua paz, precisam do Senhor. Mas que bom que servimos a um Deus de amor, que está de braços abertos e que cuida, protege, direciona. Louvado seja o seu santo nome, em nome de Jesus. Também pedimos por aqueles que estão com problemas, Senhor, na área da saúde. Senhor, quantos irmãos e irmãs que nós nem sabemos, com exames nas mãos que talvez tragam alguma dificuldade no crer, no continuar, mas sabemos que o Senhor é Deus e tudo pode. Dê fé, dê força, use o que é necessário, Pai, remédios, médicos, exames, mas Senhor, nós cremos que tudo podes, faça conforme a Tua vontade e nos dê paz. Senhor, pedimos pelo Davi e Elana, Senhor, pelo nascimento do bebê que está chegando, guarde-os em nome de Jesus.
Senhor, também pedimos que o Senhor guarde o coraçãozinho da Sônia e do Selmo, pelo falecimento da mãe da Sônia, Senhor. Senhor, guarda também o coração do Renilton e da Lenira, pelo falecimento da mãe da Lenira. Guarda essas famílias, Pai, em nome de Jesus. Eles precisam da Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Mas, Senhor, nós podemos terminar essa oração alegres, porque sabemos que o Senhor nos ouviu, e sabemos que o Senhor é Deus, e pode todas as coisas, e restaurar, e trazer a vida, e o Senhor pode pegar as nossas necessidades, que para nós é tão grande, Senhor, e de uma hora para outra, algo se faz novo. Louvado seja o Senhor. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém e amém.